Boa noite a todos e todas que participam dos encontros históricos de 2020. Boa noite a todos e todas que participam dos encontros históricos. É uma imensa satisfação receber hoje o professor Alexandre Reis, que é professor da Universidade Federal do Vale São Francisco e que nos falará sobre a invenção do suicídio, da morte voluntária, à apropriação dos cadáveres. É esse o título da palestra do professor Alexandre Reis. Eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre Reis, em nome do Instituto Federal, em nome da comissão organizadora dos Encontros Históricos de 2020, e com vocês, o professor Alexandre Reis. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Lira, Birajara. Obrigado, professor Lamarão, também. Queria parabenizar vocês pela iniciativa desses encontros. Queria cumprimentar todo mundo que está aí ao vivo conosco, os alunos também aí do curso de História do Instituto Federal de Macaé. Queria agradecer o convite e espero que a gente consiga aí fazer uma boa discussão nessa noite, né? Eu vou tentar, né, provavelmente eu não vou conseguir, mas eu vou tentar ser o mais breve que eu puder para que a gente consiga ouvir perguntas e promover aí alguma discussão, né? Se eu for bem sucedido, a gente terá muitas questões para discutir, por isso que eu devo ser mais sucinto que eu conseguir. O título, então, que eu escolhi para nós, né, para essa conversa, a invenção do suicídio, da condenação da morte voluntária à apropriação dos cadáveres, que indica aí dois grandes problemas, duas grandes questões que a gente vai enfrentar, né? A primeira delas talvez seja a mais sensível, a mais difícil de se argumentar em torno, que é a ideia de que o suicídio é uma invenção, né, que pode, portanto, ser localizada no tempo. E a segunda questão, ela traz a gente para um tempo mais próximo, né, para discussões mais atuais e, portanto, coloca questões muito importantes. Então, o que eu vou tentar fazer, né, com vocês, responder uma pergunta que a compreensão da pergunta é mais importante, na verdade, do que a resposta que eu puder dar, né? Então, vamos tentar hoje compreender inicialmente por que a morte voluntária ela se tornou suicídio. Isso indica, então, um problema, e eu queria tentar argumentar ou tentar investigar qual é a ideia que está por detrás da noção de suicídio, né? Dizer que o suicídio é um tipo de morte, ou dizer que o suicídio é uma morte específica, envolve um monte de questões. Mas o que eu queria mesmo aqui iniciar essa conversa é que por detrás da palavra suicídio, por trás da ideia de suicídio, existe um julgamento que precisa ser evidenciado. Então, a gente vai tentar escavar alguns sentidos dessa ideia que está por detrás do suicídio e vai ver, por exemplo, que ela está carregada de história, que pode ser contada, pode ser investigada, né? Então, para fazer isso, a gente vai organizar a nossa fala da seguinte maneira. Primeiro, eu vou colocar essa pergunta, como que a morte voluntária se tornou suicídio. A gente vai olhar para os antigos, vamos tentar ver como que os gregos e os romanos, né, que estão na base da nossa cultura, compreenderam que eu vou chamar aqui inicialmente de morte voluntária, e como que surgiu e quando surgiu propriamente essa ideia de suicídio. Qual que é a ideia de suicídio, né? A ideia de suicídio é a ideia de que aquele que se mata pelas suas próprias mãos, pela sua própria intenção, comete um tipo de assassinato, um tipo de morte específica na qual, né, pode, inclusive, foi durante muito tempo enquadrada em certas legislações. Então, esse vai ser o movimento que a gente vai seguir. Lamarão, se você puder colocar os slides para a gente aqui organizar um pouco esse itinerário, né? Então, a gente parte aí pode passar para o segundo, quando é colocada aí a pergunta. Essa pergunta vai ser a pergunta norteadora
primeira parte, ela que vai contextualizar essa ideia da apropriação dos cadáveres, que é um problema que a gente vai situar já no século XIX. Pode passar para o segundo slide. Eu sei que está muito pequenininho, sobretudo para quem está vendo no celular, mas não se preocupem não, né? Aqui esse slide ele apresenta um panorama muito grande, um leque muito grande. O que é mais importante aqui é a gente conversar um pouco sobre esses gregos, sobre os antigos. Então veja, a primeira questão, né, é que para os gregos antigos, pensando aqui desde Homero até o helenismo, né, quando a gente fala na morte voluntária ou no suicídio, pensava-se como um modo de morrer, não um modo de matar. É isso que eu quero mostrar. Em algum momento, esse modo de morrer é substituído por um modo de matar. Então, quando alguém cometia o que nós chamamos de suicídio, ele estava exercendo um tipo de morte. E para isso existiam muitas expressões, tanto no grego quanto no latim, para mostrar isso, né? Existe um trabalho, um livro muito rico de um holandês chamado Anton van Hoof, que chama Da Autotanásia ao Suicídio. Esse cara fez uma escavação nos textos antigos, nas fontes, e ele conseguiu tirar dessas fontes 930 casos de suicídio entre os gregos e os romanos. 430 suicídios só na literatura grega. Entra o teatro, aí entra os filósofos, aí entra os poetas, entra tudo. E desses textos, né, em que aparece a morte voluntária, cada autor que vai escrevendo sobre isso, né, e vai muitas vezes refletindo o solo da cultura, né, os costumes populares, são usadas muitas expressões que são muito diversas da ideia de suicídio. Então, né, que eu citei, vários filósofos, né, cometeram suicídio na antiguidade. Se nós acreditarmos no testemunho do Diógenes Laércio, Pitágoras teria cometido uma espécie de suicídio, depende muito da definição também. A gente vai ter que discutir essa ideia da definição, o que é o suicídio, né, propriamente. Mas Pitágoras, o Diógenes Laércio narra a morte do Pitágoras como sendo uma morte voluntária. Ele tinha a opção, né, de não ter morrido, né? Tem a ver com uma perseguição religiosa, e ele, para evitar pisar num campo de feijão, né, o Aristóteles também dá testemunho dessa ideia de que o feijão era um alimento sagrado para os pitagóricos. Ele prefere se entregar àqueles que o perseguiam, né, e ele foi morto. Então, vejam, depende muito da definição, né, do que seria a morte voluntária, o suicídio. Empédocles, né, que também, se a gente acreditar em alguns relatos antigos, ele se atirou na boca do vulcão, né, no Etna, no Monte Etna. Sócrates, que também causa uma certa polêmica por conta da definição, né, ele foi obrigado, ele foi condenado à morte, e o método utilizado foi ele próprio tomar um cálice de veneno. Diógenes o cão, Diógenes o cinco, que se matou efetivamente. Egésias, né, o professor do suicídio, que conduzia os seus alunos a se matarem. Também, se nós acreditarmos no testemunho do Cícero, né, o Egésias teve muito sucesso nisso, foi até proibido, né, de ensinar. Ele também é o autor de um livro perdido que o Cícero tinha ainda na sua época, chamado Morte por Inanição, né, e ele teria cometido o suicídio por esse método. Então veja, aqui alguns exemplos que eu tirei das tragédias do Sófocles, para a gente ver como que aparece ali. Não aparece e nunca vai aparecer, é claro, a palavra suicídio, que é uma palavra moderna, mas vejam, né, quando Jocasta, depois, né, que o Édipo, seu marido, descobre a verdade de que ela é mãe do Édipo, é mãe do próprio marido, que ela é avó dos próprios filhos, para evitar então ali a vergonha pública, ela se retira para o quarto e se mata, né? Então o mensageiro narra para o Édipo o modo como ela se matou, e ele usa essa expressão que eu recortei, né? Ela acabou com a própria vida. Né? Numa outra peça, na Antígona, do próprio Sófocles, né? Nós temos o suicídio do Rémon, que é o noivo da Antígona, e o mensageiro também diz isso, né? Uma mão amiga derramou-lhe o sangue. Essa morte do Rémon acaba desencadeando em duas mortes sequenciais, a morte da Antígona. A Antígona morre primeiro, ela se
Nós temos aqui o narrador, né, dizendo, pendente por uma corda enforcada nos cadarços de sua própria cintura. E aí essa morte desencadeia a morte do Remo, né? Uma mão amiga derramou-lhe o sangue, e por último, na tragédia da Antígona, Eurídice, ela voluntariamente se feriu para abandonar este mundo. Então, geralmente o que acontece são perífrases, né? São pequenas expressões que vão mostrando um modo de morrer. Não há nenhuma expressão, nem no grego, nem no latim, a gente pode consultar a lista do Van Hoof, no livro dele tem mais de 300 expressões, nenhuma expressão traz uma negatividade, um julgamento negativo, como é o caso da palavra suicídio, né, que significa assassinato de si. Então, entre os gregos, a gente tem aí uma pluralidade de opiniões, né, sobre a morte de si. Existe a expressão muito citada, né, dos estoicos, né, que é a eulogos exagoger, né, uma espécie de saída razoável ou saída racional, ou simplesmente, né, a exagoger, né, saída, como aparece mais tarde no texto do Lucrécio, já, né, um poeta latino. E existiam alguns lugares que desafiam um pouco a nossa modernidade, digamos assim, né? Eu cito aqui 3 lugares interessantes, né? A ilha de Lefkada, ou Leucade, como aparecia na antiguidade. Lefkada é o nome atual da ilha, fica a 60 quilômetros sudoeste de Atenas. É uma ilha onde tem um paredão, né? Onde os antigos... essa ilha ela aparece já em Homero, então esses relatos são muito antigos, né? Lá se executavam condenados à morte, atirando eles nesse precipício à beira-mar. Nesse desenho que tem aqui ao lado no slide, nós temos uma representação da poetisa Safo, que teria feito o que os antigos chamavam de salto dos amantes, né? E era muito comum, então, que as pessoas fossem para esse lugar para exercer aí esse tipo de morte, escolher esse tipo de morte voluntária. Existia a ilha de Queos, ou ilha tem uma expressão mais moderna para Queos, que agora me falha um pouco a memória, mas nessa ilha de Queos, né, nós temos o relato do Máximo, que é um escritor romano, né, da segunda década do primeiro século, que fala sobre o costume dessa ilha de as pessoas tomarem cicuta, o veneno, aos 60 anos. Né? Há várias fontes antigas que a gente pode consultar. Algumas falam sobre lei, né, que haveria em algum momento uma lei que exigiria que as pessoas se matassem aos 60 anos. É muito difícil de confirmar essa ideia. Né? As fontes caminham mais no sentido de mostrar que existia ali um costume, né, das pessoas se matarem aos 60 anos. Né? Há que se lembrar o ensaio do Montaigne sobre esse episódio, sobre essa ilha. Ele relata uma senhora que se matou aos 90 anos, né? Então, se fosse uma lei, ela estaria ali infringindo em 30 anos, né? Que provavelmente não é o caso, porque ela escolhe propriamente morrer aos 90 anos, tomando lá o veneno da cicuta. Em Marsella, a antiga Marsella, né? Que era uma cidade cosmopolita, né, que conseguia ali misturar tanto os costumes gregos quanto os costumes romanos. Nessa ilha também a gente tem aí o relato de que qualquer cidadão, né, poderia se apresentar ao tribunal da cidade e solicitar uma dose de cicuta, desde que ele conseguisse convencer um júri bastante rigoroso, né? Geralmente se concedia em casos de doenças terminais, em casos de ruínas públicas, né, de falência, de imoralidades, de vergonha pública, enfim. Então, nós temos aí diversos relatos, né, o próprio Platão, no livro 9 das Leis, abre exceção, ele condena o suicídio ali, mas ele abre exceção também para sofrimentos físicos incuráveis, incontornáveis, e para vergonhas públicas, né, dando a entender, então, que ele autorizaria, né, Platão como um legislador, pensando ali numa legislação ideal, né, deveria ser concedido a morte misericordiosa, a morte digna para aqueles que tivessem aí sofrimentos, né, que tornassem a vida difícil, né.
Então, há muitas opiniões que vão, às vezes, ser um pouco mais duras, como a visão do Aristóteles, que diz no livro 3 da Ética Nicômacos, né, que aquele que se mata faz isso por covardia, e que ele integra um corpo social, que a morte dele é uma injustiça, não contra si próprio, mas contra a cidade, né? Mas existem, então, muitas aberturas. Depois dessa fase aí clássica de Platão e Aristóteles, né? Aristóteles morreu em 322 a.C., nós temos uma série de escolas, como o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o ceticismo, que se centram bastante na questão da ética, né? Pensam que a ética é o modo mais importante de exercitar a filosofia, né? E nessas escolas a filosofia é pensada está muito mais presente a filosofia socrática do que propriamente Platão nesse período do helenismo. Então, a filosofia é pensada como um modo de vida. Então nós temos, por exemplo, o Jardim, né, uma escola fundada por Epicuro. Nós temos a famosa Carta a Meneceu, ou, né, Carta sobre a Felicidade, que é um documento importante que mostra que Epicuro pensa a própria religião como uma superstição que deve ser superada. Ele pensa a morte como uma aniquilação total de si, né? A morte, nesse sentido, seria uma espécie de sono infinito, sem sonhos. E Epicuro argumenta na Carta a Meneceu, em outros escritos também que sobrou pouca coisa, na verdade, que nós devemos viver sem o medo da morte, que a morte não significa nada. Então, já no início da Carta a Meneceu, ele tece uma argumentação que ficou muito conhecida, né, na qual ele afirma que é impossível coexistirem a consciência e a morte, né? Porque quando eu sou, a morte não é, e quando a morte é, eu já não sou. Então ele trabalha no sentido de combater o medo da morte, né, e viver essa vida da melhor forma possível, né, o que ele chama de bem viver. A escola do epicurismo é uma escola muito interessante, né? Ela será muito bem recebida em Roma, mais tarde, né, na época do Lucrécio, no século I a.C. Nós temos aí o desenvolvimento da escola de Estoá, né, os estoicos, que começa com Zenão, né, que é contemporâneo de Epicuro, e que se estende até os romanos, que também, né, para o epicurismo, para o estoicismo, né, que tem diversos representantes, também a questão ética é fundamental, a questão de colocar no centro da filosofia um modo de vida no qual se deve pensar, é claro, uma preparação para a morte. Tudo isso é muito bem recebido em Roma, mais tarde, né? Pode passar, por favor, Lamarão. Os três principais representantes que eu vou lembrar aqui, né, da filosofia romana, né? Eu vou lembrar que esses três autores, porque estão mais à disposição da gente, são talvez os mais importantes, né? O poeta Lucrécio, né, na sua Sobre a Natureza das Coisas, né, de Natura Rerum, o filósofo Cícero, que é seu amigo e contemporâneo, inclusive foi ele que editou o De Natura Rerum, e o filósofo Sêneca, que vem no século seguinte, né? Sêneca é contemporâneo de Paulo de Tarso, com quem supostamente teria escrito cartas. Nós temos as cartas apócrifas entre o Sêneca e o Paulo. O que é interessante aprender desses três nomes que a gente pode pensar aqui na filosofia romana? O Lucrécio é um divulgador das ideias de Epicuro, né? Ele diz, já no prólogo do poema, né, que o Epicuro seria uma espécie de libertador de Roma, né? Ele seria aquele que iria tirar Roma dessas visões místicas da religião, né? A morte é uma dissolução de si, a gente não deve temer a morte. Isso está muito presente em Cícero e isso está presente em Sêneca. Embora Cícero ainda tenha uma certa religiosidade de fundo ali, né? Bom, o Sêneca é, sem dúvida nenhuma, o maior expoente dos defensores do suicídio na antiguidade, né? Temos o caso do Egésias, mas é um autor perdido, o caso do Egésias também é diferente, depois a gente pode voltar nesse nome, caso alguém já tenha ouvido falar no Egésias. O Sêneca admite o suicídio em certas situações, como é o caso de todos na antiguidade, com exceção do Egésias, né? Ou seja, quando a vida ela se torna um fardo muito difícil de carregar, né, por doenças, por velhice,
por ruínas públicas, seria sábio, né, você sair da vida como se sai por uma porta, né, como você abandona uma casa que está pegando fogo, para usar aí uma metáfora que aparece no Sêneca. Então, esses autores, eles defendem o suicídio em certas circunstâncias, né? Roma, então, você tem lá uma série quase que infinita, né? Tem mais suicídios em Roma do que a lista grega trazida pelo Anton von Huth, né? Ou seja, o suicídio, sobretudo no século I a.C., no século I depois de Cristo, ele é elogiado e muito praticado, né? O caso de Catão, que perdeu para Júlio César, ele se mata depois de perder para Júlio César. O caso de Cleópatra, Antônio, enfim, Brutus, são nomes que vão compor uma lista muito grande. Pode passar, por favor. Agora, a situação mais delicada dos antigos, né, é a situação dos cristãos, né, que são perseguidos. Em certas situações, a perseguição não é ato contínuo, né, mas há momentos de perseguição muito difíceis para os cristãos, há momentos de intolerância muito fortes, há momentos de tolerância também, é claro, né, mas, por exemplo, no ano 64, um ano antes do Sêneca cometer suicídio por ordem do Nero, o Nero, depois do incêndio em Roma, Nero assinou um decreto de perseguição dos cristãos. E nós temos ali uma cena, nesse ano de 64, de uma grande perseguição dos cristãos, que foram condenados, né, a damnato ad bestians, né, condenados às bestas. Eles foram jogados em arenas, ainda não existia o Coliseu, que só vai ser inaugurado no ano 80, e o que é interessante, essa modalidade de execução, ela era feita para criminosos. Então dá para a gente entender aqui, a gente não tem muito documento para isso, que os cristãos foram naquele ano de 64 criminalizados por seguirem o seu credo. Diversas outras perseguições vão acontecer, né, aos cristãos. O filósofo estoico, né, o Marco Aurélio, que foi imperador, né, no segundo século, ele empreendeu uma perseguição durante 20 anos aos cristãos, né. Foi um momento bastante difícil ali para os cristãos, mas existem momentos que são aí colocados pelos historiadores, né, da antiguidade como momentos mais difíceis, como acontece, por exemplo, né, no governo de Trajano, de Décio, Valeriano, e acontece no início do século IV, né, entre 303 e 311, talvez a pior perseguição que aconteceu até então, né. E dessa perseguição, um historiador chamado Eusébio de Cesareia, né, nós temos a obra dele, chama História Eclesiástica. Ele é sobrevivente dessas perseguições, né, e ele escreve, então, nesse livro, né, História Eclesiástica, o relato de uma série de perseguições com detalhes aos cristãos. Ele cita, por exemplo, que em Antioquia, né, que era, tirando Alexandria e Roma, talvez a maior cidade daquela época, ele conta que os cristãos eram assados vivos em fornos, que muitos cristãos eram torturados pelos soldados e, num certo momento, eles eram proibidos de matar os cristãos. Os próprios soldados tinham que curar as feridas dos cristãos para continuar torturando os cristãos. Então, nesse cenário todo de perseguição, a gente tem muitos relatos de martírios e muitos relatos de suicídio de cristãos que preferem morrer pelas próprias mãos a serem torturados até a morte, né? Então, nesse momento, há diversos escritores do cristianismo, como, por exemplo, o livro Apologia, do São Justino, vão fazer o elogio dos cristãos que morrem voluntariamente, que morrem pelas próprias mãos. Clemente de Alexandria, Tertuliano, então uma série de fontes do chamado cristianismo primitivo não se opõem ao suicídio, pelo contrário, né? Em muitos casos, como São Jerônimo, né, que é o primeiro tradutor da Bíblia para o latim, vai dizer em muitos casos que a virtude, né, a pudicícia, o pudor, a virtude do pudor é a mais importante, que as mulheres devem preservá-la mesmo ao custo da própria vida. Então ele elogia, em homilias que chegaram até nós, né, a morte das mulheres que preferiam morrer a serem violentadas pelos soldados romanos. Bom,
Então, essa é uma fonte importante, né, o Eusébio de Cesareia, que mostra as perseguições aos cristãos e mostra a morte voluntária dos cristãos. E nós temos, então, diversos escritores que elogiam. Bom, por que eu vou chamar aqui, nesse primeiro momento, né, de invenção do suicídio? Porque para os romanos, para os gregos e para os cristãos, a morte voluntária, ela é um modo de morrer, ela é uma opção razoável, né, por uma série de situações em que a gente tem aí perseguições, doenças e o elogio ao suicídio por parte de autoridades religiosas, o cristianismo que em momentos, é claro que o cristianismo tem tolerância, né, de Roma em diversos momentos de sua história. Talvez o início do século IV seja o momento, depois dessa perseguição, né, nós temos aí, com a ascensão de Constantino, um édito assinado em 321, que é chamado de Édito de Constantino, que já coloca os cristãos numa situação bem mais favorável, né? Nós temos, 4 anos depois desse édito, o Concílio de Nicéia, né, no qual teve presente o próprio Constantino, né? Dizem que tinha mais de 1000 bispos foram convidados, né? A gente tem relatos ali de que 300 compareceram, enfim, mas nesse Concílio de Nicéia muitas questões importantes foram escolhidas, né? Muitas decisões foram feitas ali, como o estabelecimento, o recálculo da Páscoa, o estabelecimento de que o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. 25 de dezembro é o feriado mais importante de Roma, né? O dia de Sol Invictus, né, o Deus supremo do panteão grego. Então, o que nós teríamos aqui? Né? Uma situação de suicídio, da morte voluntária ser uma opção. Quando é que essas coisas mudam? Né? Elas mudam no século seguinte. Você pode passar, por gentileza, Amarão? Quando no século IV, nós já temos os cristãos... o catolicismo ele se junta propriamente com o Estado no final do século IV. Então, em 381, no dia 3 de dezembro de 381, nós temos o famoso Édito de Tessalônia, né, assinado por Teodósio I, que proibiu os rituais politeístas dos romanos. Então, o século IV, ele começa com a perseguição aos cristãos, a pior perseguição aos cristãos da história romana, da qual o Eusébio de Cesareia é um sobrevivente e testemunha, e termina com esse Édito de Tessalônia, que coloca o cristianismo como a religião oficial do Estado e proíbe os rituais religiosos dos romanos. O que acontece então? Os romanos não podem mais cultuar os seus deuses, não podem mais fazer as suas orações em seus altares. É claro que com a invasão dos povos nórdicos, né, que começou, ali já tem alguns episódios no final desse século, mas o ano de 410 é um ano importante porque os visigodos invadem Roma, saqueiam Roma, preservam, é claro, a arquitetura, como a gente sabe, chegam até o norte da África, ou seja, todo o domínio romano daquela área central em torno do Mediterrâneo está nas mãos dos povos nórdicos, e os romanos começam a acreditar, então, que a ruína de Roma se deve a essa nova religião, o cristianismo, né? Então, o bispo Agostinho, Santo Agostinho, ele começa a escrever em 412, provavelmente, a gente sabe que é depois de 410, uma obra chamada Cidade de Deus, na qual ele trabalha até mais tarde, né, ele terminou ali depois de 425, a escritura desse livro. E nesse livro Cidade de Deus, no livro 1 da Cidade de Deus, ele se ocupa do tema da morte voluntária muito extensamente. Ele já coloca esse problema no capítulo 15 do livro 1 e se estende até o capítulo 27. E é exatamente ali que está a invenção do suicídio. Claro que ele não usou a palavra suicídio, ele usa a expressão morte voluntária, e nós temos ali uma argumentação pela primeira vez, né, feita no capítulo 19, que é um capítulo pequeno, uma página e meia, se alguém quiser fazer a leitura depois, na qual ele aproxima pela primeira vez a morte voluntária a uma forma de homicídio.
Ou seja, aquele que se mata voluntariamente comete uma forma de assassinato. O contexto, né, dessa criação, dessa invenção do suicídio se dá com esse cerco de Roma, com a defesa do cristianismo perante a acusação de que o cristianismo levou à ruína a Roma. O Agostinho analisa ali a morte voluntária da Lucrécia, né, uma nobre romana que tirou a própria vida após ter sido estuprada. E ele chega eu vou ler aqui para vocês, né, uma citação que eu tiro do capítulo 19. Eu coloquei capítulo 1 ali, eu coloquei errado. É capítulo 19 do livro 1 da Cidade de Deus. Obrigado. Em que o Agostinho avalia o seguinte, né? Se a Lucrécia cometeu esse suicídio no ano 509 a.C., né? O marido dela, né, o Colatino, acabou fazendo um elogio à beleza e ao pudor da Lucrécia, o que acabou levando a cobiça do filho do rei de Roma, né, o Sexto Tarquínio, e esse filho do rei Tarquínio, o Sexto, acabou, né, estuprando a Lucrécia. E a Lucrécia, então, conta para o marido o que aconteceu e ela tira a própria vida. Isso gera uma revolta, né, em Roma, acaba com a expulsão dos Tarquínios, do pai e do filho dali, e tem a instauração da República Romana. Então, quase 900 anos depois, Agostinho diz assim, bom, ninguém julgou Lucrécia até agora, né? Todo mundo elogia o pudor de Lucrécia, todo mundo elogia a morte voluntária de Lucrécia, né? Que é uma nobre romana que comete a morte voluntária. E Agostinho diz, cabe a mim agora fazer o julgamento de Lucrécia, já que ninguém fez, e não cabe a Roma, porque Roma deve governar os homens, né? É a cidade de Deus que deve julgar a Lucrécia. E aí nós temos aqui um trecho que eu gostaria de ler, mas ele se dirige aqui aos romanos, aos juízes e reis de Roma, depois eu posso explicar por quê. Então ele diz assim, apelo para vós, leis e juízes romanos, depois de se cometer um crime, nunca tendes permitido que o réu seja impunemente executado sem que antes haja decisão judicial. Se alguém apresentasse este crime perante o vosso tribunal e ficasse provado, não só que, sem prévia decisão, foi assassinada uma mulher, mas ainda que o foi uma mulher casta e inocente, não aplicaríeis rigorosamente a quem o cometeu a pena adequada? Foi o que fez Lucrécia. Ela, a tão exaltada Lucrécia, ela, sim, é que matou uma mulher inocente, casta e, para mais, vítima de violência. Então, Agostinho coloca a Lucrécia como a assassina de si mesma, né? Isso é uma novidade argumentativa incrível na Antiguidade. A gente não encontra isso em nenhuma literatura até Agostinho, né? Agora, né, vocês vão de me perguntar, mas espera lá, como assim é crime? Como assim Lucrécia cometeu um crime? Para que haja crime é preciso que haja lei, né? E Agostinho apresenta a lei, né? Ele vai buscar a lei no Pentateuco, né? No Êxodo, para mostrar que Lucrécia ela feriu o mandamento mosaico, o sexto mandamento mosaico, não matarás, né? Que equivale ao quinto mandamento no catecismo católico, né? Então, esse sexto mandamento, não matarás, né? Ele deve ser aplicado também a si mesmo, argumenta o Agostinho. Então, ele elabora lá uma argumentação bastante elaborada, né, juntando a ideia de Paulo de Tarso, né, de São Paulo, das cartas paulinas e dos evangelhos, né, de que se deve amar ao próximo como a si mesmo, para conseguir costurar isso e chegar à argumentação de que aquele que mata o outro, aquele que mata a si mesmo mata um outro, que é um homem, né, que é uma pessoa, e comete, portanto, uma violação do sexto mandamento. E ele condena Lucrécia ao fogo do inferno, né? O que acontece? 30 anos depois da morte de Agostinho, né, nós temos na cidade francesa de Arles, né, um concílio importante, em 352, se não me falha a memória, e nesse concílio de Arles, nós temos pela primeira vez, um documento oficial da Igreja condenando a morte voluntária. Só que tem uma coisa muito específica nesse documento de 452, né?
só é condenado à morte dos servos, aqueles que se matam e pertencem ao seu dono. A igreja ainda está muito ali próxima da escravidão, é claro, né, como ficará até no período da colonização brasileira, até muito próximo de nós. Então ela condena a morte dos escravos, né? Mas essa questão do Agostinho, de que o suicídio ele deve ser condenado como uma violação do mandamento de Deus, da lei de Deus, isso acaba, obviamente, ganhando um corpo muito forte, né? E a gente tem concílios depois, como o concílio da cidade francesa também, de Orleans, que universaliza essa pena, né? A proibição perdão, a pena não, a proibição do suicídio. Em 552, né, na cidade que hoje é chamada de Braga, em Portugal, nós temos o concílio de Braga, que foi coordenado pelo bispo Martinho, que universaliza, porque ele traz, né, naquele momento ali, Braga é um centro importante para o catolicismo, e ele torna ainda mais universal e prevê penas, descreve penas mais específicas, esse concílio de Braga, de 552, perdão. O que nós temos ali? Temos a proibição da morte voluntária, com a pena da proibição da missa ezequial, ou seja, da missa de corpo presente, a proibição do sepultamento e a proibição das oblações, de qualquer tipo de oração religiosa. Essa pena, né, ela vai implicar, né, em penas mais duras daí para frente. A gente encontra legislações que obrigam, né, o Estado a arrastar o corpo daquele que morreu pelas ruas da cidade, né, nu. Há legislações na Inglaterra, até muito recentemente, 200 anos atrás, que obrigava o enterro dos suicidas em estradas de rolagem, anonimamente. E a gente perpassa aí pelo mesmo período de 1000 anos na Europa, sem nenhum tipo de texto que vai discutir o suicídio sobre um outro olhar. Nós temos ali uma visão monolítica de condenação do suicídio. Ainda não existe a palavra suicídio, né, que se usa geralmente a morte voluntária. Bom, pode passar, por gentileza, Lamarão? O que a gente tem na sequência aí, né? Eu queria ler, esse é um documento importante, ele é do século IX, e ele vai exemplificar aqui, né, vai trazer o exemplo da visão medieval. Eu queria ser um pouco reducionista aqui e dizer que o que eu vou ler aqui para vocês é praticamente a opinião da Europa durante o período medieval, né, que começa com Agostinho. A gente não encontra muita coisa diferente disso. Então, quando o Papa Nicolau I, né, foi catequizar os búlgaros, e foi muito difícil esse processo, eles acabaram nem aceitando a autoridade da Igreja Católica, né, eles acabaram aceitando a Igreja Ortodoxa da Turquia. Esse é um documento do século IX, né? O rei dos búlgaros enviou 107 perguntas para o Papa Nicolau I, né, sobre como que ele deveria agir para catequizar ali os búlgaros, né, o processo de catequização dos búlgaros, que era muito difícil. E aí eu recortei aqui essa resposta do Papa Nicolau, a pergunta dele sobre o que deve ser feito com aqueles que se matam voluntariamente. Ele diz assim, né? Você pergunta se alguém que se matou deve ser enterrado e se um sacrifício deve ser oferecido por ele. Ele deveria mesmo ser enterrado, a fim de não infligir um cheiro incômodo ao doce cheiro dos vivos. No entanto, a menos que o medo atinja algumas pessoas, ele não deve ser levado para a sepultura com serviços de maneira habitual. No entanto, se existem aqueles que servem em seu enterro por seu zelo pela humanidade, parecem prestá-lo por si, e não pela pessoa que foi seu próprio assassino. Um sacrifício, no entanto, não deve ser oferecido a ele, que pecou não apenas até a morte, mas brindou sua própria morte e destruição. Pois quem comete um pecado até a morte, por quem o apóstolo João nos diz que não devemos orar, mais do que a pessoa que, imitando Judas, é mostrado ter sido seu próprio assassino, com o diabo como seu professor, né? Então essa opinião aí do Nicolau, né, é um recorte de uma opinião muito comum de ser encontrada durante toda a Idade Média. Pode passar, por favor.
O que vai mudar, né, as coisas só começam a mudar no início do Renascimento, né? Eu acho que não está certo, é isso mesmo, né? No Renascimento, o que a gente tem, né? Nós temos ali a recuperação, já temos a imprensa, né, de Gutenberg, nós já temos então uma facilidade maior da impressão de livros, e nós temos o resgate da opinião dos antigos, por exemplo, dos estoicos, dos epicuristas, feito, para citar, né, novamente, o Michel de Montaigne, né, nos seus ensaios publicados em 1588. Então, Montaigne traz os argumentos dos antigos, compara esses argumentos dos antigos com os argumentos cristãos, vai tecendo ali, né, um emaranhado enorme de argumentação, de uma heurística, né, de uma história da argumentação muito interessante de ser vista. Isso tem impactos, né? Claro que Montaigne é um representante desse movimento. Nós temos aí duas publicações fundamentais, né? O Tratado de Melancolia, né, do Bright, sai em 1586, e o livro Anatomia da Melancolia, de 1621, do Robert Burton. O século XVII é um século de revoluções incríveis em todas as áreas, né? Até desde a química, né, com o Tratado sobre o ímã, que desmembra a química da alquimia. Isso tudo acontece no início do século XVII, e nós temos então a introdução do tema da melancolia novamente. É um tema grego, né, da medicina grega, que desapareceu completamente. O que nós temos aqui? Com esses tratados desses médicos, né, esse livro Anatomia da Melancolia, do Robert Burton, ele foi publicado em 1621, e ele é um livro de quase 1000 páginas, né? Nós temos uma edição brasileira hoje, feita pelo pessoal do Paraná, em 2012. A edição do Paraná tem 800 e tantas páginas. Esse livro, quando saiu na Inglaterra, ele esgotou a primeira tiragem em algumas semanas. É impressionante, né? Um livro tão extenso e vender tanto naquela época. Quer dizer, estou dizendo assim, o público, de modo geral, se interessou muito por esse assunto. E o Burton argumenta nessa Anatomia da Melancolia que aquele que se mata voluntariamente, ele não usa o termo suicídio, embora o termo esteja ali já circulando, né, em alguns meios. Em 1643, com o livro do Thomas Brown, né, Religio Medici, é que a gente tem ali a confirmação de que o termo, a palavra suicídio já existia naquela época, mas é a primeira ocorrência naquele momento. Então, o Burton vai argumentar que a morte voluntária, ela se dá muitas vezes pelo tipo de vida que a pessoa leva, né? Que a melancolia ela pode abater sobre uma vida muito pesada, muito voltada para os livros, uma alimentação inadequada, falta de passeios no campo. Então, ele vai trabalhando, colocando a morte voluntária muito mais ligada para um estado mental, um estado psíquico, do que por uma exaltação diabólica, como aparece, por exemplo, no Concílio de Braga, né? Então, isso muda muitas coisas. Por que muda? Porque alguns advogados naquele momento, na Inglaterra, sobretudo na Inglaterra, que a gente tem mais documentos dessas questões, eles usam como argumento nos tribunais a palavra dos médicos, para dizer que não é exatamente uma exaltação diabólica, mas é um estado de sofrimento psíquico, e que isso pode desculpar aquele morto. Por que isso é importante? Porque não se podia enterrar os mortos que morressem voluntariamente. Então o corpo não ia para a família, ele ia para um tipo de condenação pós-morte do corpo, né? Você tem muitas cenas e legislações desse século XVI, XVII, de enforcamentos de cadáveres, né, publicamente. Então a melancolia ela entra ali como uma questão fundamental que começa a modificar, pelo menos, a argumentação, né? O que é importante reter, então? Que ela traz um elemento de secularização que permite, então, uma flexibilidade, né, no olhar sobre o suicídio. Mas, no século XVIII, aparece aquilo que a gente pode chamar, né, que foi chamado aí por muitos estudiosos, historiadores, de medicina forense. Porque se existe a possibilidade de você provar que a pessoa morreu por questões melancólicas e não por exaltação
diabólica, quem é que vai decidir isso? O médico, né? Então a medicina ela passa a ocupar uma posição judicial fundamental, muito importante nesse período, né? Quando entramos no século XIX, nós temos muitas publicações. Eu penso, né, que nunca se produziu tanto sobre o suicídio como aconteceu na primeira metade do século XIX. A gente tem muitos livros, né, sobretudo na França, né? E a gente tem aí a Biblioteca Nacional da França, né, com o portal do gallica.bnf.fr, né, que disponibiliza mais de 600 milhões de documentos, né, fotofilmados. Então a gente tem acesso praticamente a todos os livros desse período, através da Biblioteca Nacional da França, né, no portal da biblioteca. E a gente vê ali, então, uma produção de livros, de literatura, de anais, de encontros médicos, que vão discutir o suicídio. Qual é a questão, né? Eu vou colocar algumas questões e espero não desenvolvê-las muito para que fiquem perguntas para a gente poder conversar. Então, nesses tempos modernos, a gente tem o desenvolvimento da medicina forense, né, que floresce no século XVIII. No século XIX, a gente tem diversas produções, como, por exemplo, o livro do Esquirol, né, que é uma produção interessante porque o Esquirol cita muita gente daquele período, um livro chamado De Maladie Mentale, né, das doenças mentais, no qual ele menciona uma série de relatórios de atividades de necrotérios, né, como os médicos têm que decidir se a pessoa morreu de fato, né, por suicídio, se aquele suicídio tinha causas médicas ou tinha decisões morais, né, é o médico que vai decidir isso. Ele tem acesso, então, aos cadáveres, aos necrotérios, e começa uma movimentação muito interessante no século XIX. Diz o Esquirol, nesse livro dele, que entre 1817 e 1824, 370, portanto, um período aí, né, de 7 anos, 371 pessoas se mataram em Paris, num total de 511 tentativas. Os médicos têm acesso, então, aos registros policiais e aos cadáveres nos necrotérios. Produziram-se muitas teorias nesses anos, né? O Esquirol narra diversas teorias que ele vai se opondo e vai apresentando as visões dele, né? Ele considera, por exemplo, que é inútil buscar nos cadáveres as razões e causas para explicar o suicídio, porque esse é o movimento que começa, sobretudo com o Joseph Gall, né, da frenologia, um tipo de investigação médica que vai tentar localizar a causa do suicídio na fisiologia do corpo, né? Muitos desses livros são investigações sobre espessura do crânio daqueles que se mataram, né? Eu sei que não faz muito sentido, mas eles vão tecendo argumentações em que eles mostram que o crânio daqueles que se mataram é mais espesso do que aqueles que morreram por outras causas, né? O Esquirol menciona uma série dessas pesquisas, ele se opõe a isso, né? Mas o Esquirol tem uma visão bastante interessante. Ele considera que o suicídio tem várias causas possíveis, mas todas essas causas possíveis acabam confluindo para a ideia de que o suicídio é um sintoma de algum tipo de doença mental. Então a gente tem, naquela primeira metade do século XIX, um debate que vai se estender para vários outros escritores, né? E aí o debate ele passa a ser tão somente o seguinte: se o suicídio é uma doença mental específica ou se ele é um sintoma de várias doenças mentais, de várias alienações mentais possíveis, né? Então a gente tem aí uma frente muito forte que a gente pode chamar de fisiologia do suicídio, que busca a causa do suicídio no corpo, né, no cadáver. E a partir dessa ideia, né, de que o suicídio pode ser pesquisado, é uma doença, pode ser curada, a gente tem, então, a conquista da medicina da época, junto ao direito, né, ao Estado francês, reter os corpos daqueles que se mataram, né? Eles não serão devolvidos para a família, porque eles precisam ser estudados para que se ache a cura do suicídio, né? O Fauré, que é um autor que o Durkheim lembra no primeiro capítulo do livro dele, né?
O Fauré diz que a loucura ela está no cérebro e é preciso estudar os cadáveres para se chegar a uma cura. Esse Fauré, ele considera até que o suicídio tem fatores hereditários, né, como a ideia de temperamento, idade, sexo, mas, né, ele acaba se manifestando no cérebro e, portanto, pode ser estudado, né. Temos o Gustave Etok-Demasi, que é um autor muito interessante também, né. Ele trabalhou num asilo, né, como se chamava, né, no asilo chamado Sartre, e tinha à sua disposição um acervo muito grande de vivos e de mortos. E entre 1830 e 1841 ele produziu muitos relatórios, né, tentando mostrar que o suicídio não está unicamente ligado a questões de doenças mentais. Então, a posição do Etok-Demasi é uma posição talvez a mais flexível dos autores daquele período, né? Os corpos, né, por decisão do Ministério Público, do Tribunal de Primeira Instância, ficavam retidos nesses asilos, não podiam ser devolvidos para as famílias, né? E tanto o Esquirol se colocou contra isso, como esse Etok-Demasi, bastante interessante de ser estudado, né? Um autor que eu gostaria de mencionar, e eu já vou caminhar agora realmente para o fim, pelo tempo, é o Claude Etienne de Bourdain, que é citado muito rapidamente pelo Durkheim, né, como aquele autor que defendeu a tese da monomania, de que o suicídio é especificamente uma doença mental, né, é um tipo específico de doença mental. E o Bourdain, ele defende então abertamente essa ideia, publica uma tese bastante audaciosa, né, para defender essa noção, e acaba conseguindo o apoio de alguns personagens importantes da Igreja Católica naquele momento. Então a gente tem, por um lado, a ciência que liberta com a secularização, como aconteceu no século XVII, e temos essa mesma ciência que acaba, novamente, retendo os corpos dos cadáveres nos asilos para poder se estudar, né, e localizar na fisiologia do morto, digamos assim, a cura para o suicídio, né? A posição da Igreja Católica, só vale lembrar um pouco essa questão, que é muito interessante, ela não se diferiu muito desde Agostinho, né? Nós temos o Código Penal, né, o Código Canônico da Igreja, o atual é de 1983, ele reformulou a versão anterior, que era de 1917, e ali no código, nesse direito canônico, né, Código Canônico da Igreja Católica, nós temos um artigo, que atualmente é o artigo 1184, que substitui o artigo 1240 do documento de 1917, que trouxe uma flexibilização interessante. No Código Canônico da Igreja de 1917, permanece a proibição de sepultura eclesiástica, eu estou lendo o documento, de sepultura eclesiástica para os que se suicidaram deliberadamente. É o cano 1240. Esse cano, ele é substituído pelo cano 1184, no Código Canônico de 1983, é o 5º ano de mandato do Papa João Paulo II, e ali se retira isso. Simplesmente se retira. Não há uma retificação, uma mudança de visão, mas não há mais a proibição da missa de corpo presente e nem a proibição da sepultura. Mas vejam, isso foi em 1983, é muito próximo de nós, né? Isso chega até nós. Então, o que nós temos aqui? A visão católica, a visão da Igreja, e é claro que há várias outras teologias, né, e orientações teológicas, pentecostais, neopentecostais, que vão acompanhar esse julgamento, né? Que o suicídio ele deve ser condenado como um crime contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. E temos essa ideia no 19 de que o suicídio ele é um sintoma de uma doença mental. Essa ideia está entre nós, essas duas ideias estão entre nós, né? Para terminar a minha fala e ouvir um pouco vocês,
Lamarão, queria colocar o slide seguinte, né, que nós temos aqui a opinião de um psiquiatra que está sempre na mídia, né, ele participa muito de programas de televisão, ele participa bastante de entrevistas em sites. Isso é interessante porque ele está mais presente, né, entre as pessoas que não ficam lendo periódicos científicos, digamos assim. E olha aqui que ele fala então, né, o Antônio Geraldo da Silva é o presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina e o tesoureiro, atualmente o tesoureiro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele diz assim: doenças mentais como depressão e esquizofrenia não tratadas adequadamente representam 100% dos casos de suicídio. Está no portal do UOL. E numa outra entrevista ele diz assim: se a gente negar que a doença mental existe, como vai falar de suicídio sabendo que 100% de quem suicida tem doença mental? É uma doença como outra qualquer. Não escolhe raça, cor, nada. Daí, por exemplo, as campanhas de prevenção de uma doença, né? E no manual, né, o DSM-5, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, eu leio o seguinte: a manifestação essencial do transtorno do comportamento suicida é uma tentativa de suicídio. Uma tentativa de suicídio é um comportamento que o indivíduo realizou com pelo menos alguma intenção de morrer, né? Portanto, a visão de que o suicídio é um sintoma de uma doença mental está presente entre nós, 200 anos depois. A ideia de que o suicídio é um crime contra Deus, ou um pecado para o qual não adianta rezar, está presente entre a gente. A visão dos antigos que permitia o suicídio em certas situações, né, que a gente poderia chamar até de uma eutanásia, de uma boa morte, como uma doença que vai se estender por algumas semanas de sofrimento muito insuportável. Então, veja, a visão dos antigos é uma visão muito plural. Nós temos hoje dificuldades de compreender razões das pessoas que querem morrer. Lembrando, né, que no Brasil, atualmente, os dados do Ministério da Saúde, do boletim epidemiológico, né, publicado em 2017, com os dados de 2010 a 2015, mostram que a população que mais comete suicídio no Brasil é, de longe, né, os idosos, que representam, por exemplo, entre os homens, são 13 casos de suicídio anuais para uma população de 100 mil, acima de 60 anos. Entre os jovens, esse número cai para 6 e pouco, né? Então, assim, é mais do que o dobro. E os idosos, muitas vezes, têm razões para não suportar a sua vida, como doenças, que eles não conseguem mais lidar com aquelas doenças, ou tédio da vida, ou muitas outras questões difíceis, né? E nós não ouvimos as pessoas, a gente tem os ouvidos fechados para uma audiência das razões do outro, né? E muitas vezes falar sobre suicídio livremente, sem um julgamento do outro, é uma maneira de permanecer vivo, afinal de contas, né? É uma maneira de poder dar algum sentido para aquilo que está incomodando, né? No silêncio absoluto, com medo de ser julgado como alguém que tem um transtorno mental, uma doença mental, alguém que está pecando contra Deus, isso torna muito mais difícil de se falar sobre isso. Falar é uma questão muito interessante. Eu paro por aqui para a gente poder conversar. Eu acabei gastando aí muito tempo, me perdoem por isso. Muito obrigado, Alexandre. Saio dessa palestra tendo realmente acrescentado todo um percurso histórico em torno do tema do suicídio, que, na verdade, como você mostrou, essa ideia de se matar e o matar, que vai formar a palavra homicídio, esse significado, ele tem um nascimento histórico muito diferente do que você mostrou acerca das sociedades gregas e romanas, que foram as principais fontes da sua pesquisa histórica. E fico muito feliz porque a sua palestra ela tanto mobilizou muitas pessoas quanto também
gerou todo um debate e um envolvimento aqui no chat do YouTube, com várias questões. Eu mesmo formulei uma, simplesmente para a gente continuar essa conversa, e saio dessa nossa conversação enriquecido de todo um percurso histórico que é verificável a sua seriedade e a sua preocupação em escavar essas questões, que são questões profundas, que nos incomodam, nos perturbam profundamente. E aproveito que a gente está aqui em público no YouTube para te dizer que quando essa situação de um mundo intransitável for superada, que você venha aqui presencialmente no IFE Macaé para a gente poder, de fato, te receber como eu gostaria de te receber, que é aqui na minha casa. Realmente, muito obrigado. Há algumas questões que a gente selecionou, você fica à vontade para responder essas interpelações. E com você novamente, muito obrigado, Alexandre. Eu vou ler aqui rapidinho, gente, as questões que foram levantadas. A primeira delas, ela foi do professor Vlader Nobre, e traz o seguinte questionamento. Se o suicídio é uma forma de assassinato, como entender o perdão aos homicidas e o não perdão aos suicidas? A seguir, o Douglas Carneiros fez uma solicitação, que ele está escrevendo a tese e aí pediu para entrar em contato contigo. E segue a pergunta do Bira. Tanto a condenação moral do suicídio quanto a apropriação dos corpos suicidários pela medicina retiram de cena a possibilidade de querer a morte de modo autonômico, não? E a Alice Pereira, querida Alice também, da nossa equipe do IFE Macaé, uma grande educadora, pergunta: existe um recorte de gênero no tratamento desse tema? As mulheres e as pessoas não binárias são vistas de modo diferente? Vou fazer o seguinte, Alexandre, para facilitar, eu vou botando a pergunta aí na live e na medida que você for passando, você me indica que eu vou trocando. São essas 3 perguntas por hora, tá? Pernambuco, eu posso dizer o seguinte em relação a essa questão, Vlader, que primeiro a pergunta ela traz uma informação, né, e eu creio que você esteja muito bem informado em relação a isso. Historicamente, o suicídio ele foi visto, como a gente viu nessa citação que eu fiz do Papa Nicolau I, né, ele é visto como um crime pior do que o homicídio, né? Então, isso está muito bem desenhado. Eu não quis, obviamente, entrar muito, porque ficaria muito preso ali no Agostinho, mas está muito bem amarrado, muito bem argumentado em Agostinho, na Cidade de Deus, né? Se você ler o livro do capítulo 15 ao 27, isso fica muito bem compreendido. Por quê? Aquele que se mata, ele fere a lei de Deus. Aquele que mata o outro, né, fere essa mesma lei de Deus, mas é como se aquele que se matasse, ele tivesse aqui um peso muito maior por ser o próprio autor e a própria vítima de um ato, né? Historicamente, o suicídio foi visto na Europa, as penas são muito mais duras para aqueles que se mataram do que aqueles que não se mataram. Então, o que é interessante a gente pensar? A gente teria que combater essa visão de mundo que condena o suicídio, né? Eu não sou um defensor do suicídio, de forma alguma, né? Mas eu penso que a nossa ideia de suicídio, ou seja, a nossa ideia de que aquele que escolhe morrer, ele comete uma forma de assassinato, está errada, está equivocada, né? Por exemplo, um argumento que o Montaigne coloca, que é interessante, eu não posso ser criminalizado por roubar a minha própria bolsa. Que crime haveria em eu roubar a minha própria bolsa, né? Então, que crime haveria
o Montaigne recuperando os antigos estoicos, né? Que crime haveria em eu tirar a minha própria vida? Qual que é a grande questão, né? Com exceção do Egésias e de um ou outro maluco, né? De um autor, os autores malucos são muito interessantes, né? Eu estou brincando um pouco aqui com essa ideia do maluco, mas claro que eu coloco o Seo-Han como um dos grandes autores da nossa época, e Seo-Han seria colocado aqui nesse patamar dos autores malucos, como Egésias da antiguidade. A maioria dos autores que defendem o suicídio defendem em certas circunstâncias. O que os antigos chamavam de boa morte ou eutanásia não tem nada a ver com o que nós chamamos hoje de eutanásia. A morte boa para os antigos é a morte em que se avalia as condições psíquicas e morais da pessoa diante da morte. Por exemplo, a serenidade, a aceitação da morte. Né? Como Epicuro, que morre junto aos seus, ele escreve uma carta, né? A derradeira carta dele, que está preservada no livro 10 da Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, do Diógenes Laércio, né? Ele escreve uma carta dizendo o seguinte: olha, estou aqui cercado dos meus amigos, as dores físicas são tão grandes que não podem aumentar, é impossível imaginar dor mais pior do que isso, tem a disenteria, mas hoje é um dia muito feliz para mim, né? Então ele vai, né, ele vai colocar numa banheira com água quente, ele toma vinho, enfim, ele espera a morte chegar. Isso é eutanásia, né? A medicina diria, não, isso é ortotanásia, aí faz um monte de divisões. Isso é a boa morte. Então nós deveríamos tentar tirar um pouco essa visão muito negativa que está na própria palavra suicídio, que tem uma história imensa, e tentar ter um pouco mais de piedade, né, de compreensão. Ninguém precisa se matar, né? As pessoas que querem morrer podem ser acolhidas. Na Colômbia, aqui do nosso lado, que existe uma legislação muito liberal, ou em vários países, como a Suíça, né, as pessoas podem conversar com uma equipe médica. E se elas realmente tiverem razões para morrer, né, é claro que na Suíça e na Colômbia só se aceitam pessoas com doenças terminais, mas esses são motivos importantes. Muitas pessoas se matam porque estão em sofrimento incontornável, né? Então veja, né, se elas se matam porque estão em sofrimento incontornável, a gente não pode considerar que elas são assassinas de si, né? Então para retirar um pouco essa ideia tão pesada contra o suicídio, que é mais pesado historicamente do que o próprio homicídio, a gente deveria trabalhar um pouco mais na ideia de compreensão, né? Por exemplo, né, a minha área é a filosofia, que é muito limitada, é claro, para trabalhar o suicídio, né? Por exemplo, com a questão da argumentação, né? Quais são as razões pelas quais se deseja morrer? Existem razões para se desejar morrer, né? E a gente pode ouvir as razões, conversar sobre as razões. No Brasil não é permitido encaminhar alguém para a eutanásia ou suicídio assistido, como se chama, né? Existe um projeto de lei de 2012 que está estacionado lá, que eu espero que nunca avance, assinado pelo então senador, né, José Sarney, que criminaliza a eutanásia, né, no artigo 211 do Código Penal, não aparece ali a palavra eutanásia, e coloca a eutanásia como um tipo específico de homicídio, né? A gente deve tentar trabalhar para evitar, é claro, né, os problemas que a gente tem do ponto de vista legal em relação à eutanásia. Há muitos problemas no Brasil, mesmo a eutanásia não sendo permitida. Mas a gente deveria caminhar para um debate amplo e público para se discutir, né, a descriminalização do suicídio. E o máximo que a gente conseguiria fazer um debate amplo assim agora seria discutir questões morais, né? Por que não ouvir o outro e ouvir as suas razões que ele apresenta para morrer, né? Vamos passar para a próxima pergunta, a do Birajara, né? Então, Bira, peraí, você colocou outra pergunta já? Ou você colocou várias perguntas aqui? Está mais ou menos em ordem na tela do seu lado. A minha é essa, tanto a condenação moral do suicídio. Quer dizer, como pensar esse lugar daquele que executa a própria morte, né, mas que não deseja autonomamente isso. Se você trata o suicídio ou como uma doença, quer dizer, a determinação daquele ato,
não seria daquele que age, ou se você trata o suicídio mesmo como Durkheim, né? Forças sociais compelindo uma taxa de pessoas a esse ato de dar cabo à vida. Essa expressão que você usou, né, os corpos suicidários, é uma expressão tipicamente psiquiátrica, né? A ideia essa expressão suicidários, ela, se não me engano, ela aparece exatamente com a psiquiatria. Então, assim, veja, né, Bira, a gente está tão impregnado dessa questão nesses últimos 200, 300 anos que a gente não consegue mais perceber que a nossa visão, muitas vezes, ela é parecida. Quer dizer, eu não sei muita coisa sobre o assunto que a gente está discutindo, né? Efetivamente, eu não sei muita coisa. Por isso que eu me disponho a ler bastante sobre o assunto, para tentar ouvir visões muito diversas. E eu penso, em relação à sua questão, né, que essa condenação moral do suicídio pela medicina, que é uma condenação moral, os livros de medicina são livros morais, né? Nós temos um livro no Brasil, de 1945, Napoleão Teixeira. Eu comprei esse livro no sebo virtual há pouco tempo, né? E é exatamente a mesma visão atual e a mesma visão do século XIX. Né? O Napoleão Teixeira é um médico paranaense. O suicídio, ele é uma doença mental, né? E deve ser tratado. E existe toda uma discussão atual, né, que começa a ser mais amadurecida sobre a questão do diagnóstico, né, psiquiátrico, que precisa ser revisto também, essa ideia do diagnóstico, né, essa amplitude, essa dimensão, né, extasiada dos transtornos mentais. Então, para que se possa pensar a autonomia do sujeito perante a sua própria morte, é preciso deixá-lo manifestar as suas razões e ouvi-lo, né? Nesse sentido, a gente pode pensar e fazer uma pergunta, né? Vocês viram na citação do último slide, do doutor Antônio Geraldo, dizendo que 100% das pessoas que se matam carregam consigo alguma doença mental. Essa argumentação, ela é tão frágil, né, que ela deveria pressupor, então, que todo mundo faz consultas com os psiquiatras e recebe diagnóstico. Como é que se pode afirmar que todo mundo que comete a morte voluntária, que escolhe morrer voluntariamente, claro que essa escolha é uma escolha muitas vezes, né, difícil, sem muitas opções, enfim, como que se pode dizer que tem transtorno mental se não existe testagem, para usar a palavra pandêmica, né? Não existe testagem psiquiátrica para todo mundo, e nem deve existir, é claro, né? O problema da psiquiatria é que ela precisa aprender muito com a psicologia, e a psicologia tem que tomar cuidado quando se aproxima da psiquiatria, é que existe uma diferença enorme entre transtorno mental e sofrimento psíquico, né? Nós todos sofremos, temos sofrimentos psíquicos. Isso não precisa ser categorizado como transtorno e se inventar novos transtornos para abarcar todo mundo. É preciso admitir a nossa falência existencial, né? Nosso tédio existencial, muitas vezes. Então, eu acho que essa questão da autonomia, né, que envolve um debate sobre a questão da liberdade, ela deve ser pressuposta no discurso sobre o suicídio, né? É preciso, se as pessoas puderem pensar a própria morte, isso é positivo, né? Elas poderão, inclusive, não passar ao ato, porque o pensamento expresso, ele pode ser debatido, discutido, refutado, os sentimentos, né, podem ganhar expressões novas, sem a palavra suicídio, que é uma palavra muito carregada, né? Eu acho que eu não sei, eu não sou um saudosista dos antigos, mas eu acho que nós carecemos de renascimentos atualmente, né? Acho que pequenos renascimentos devem ser feitos, como, por exemplo, seria muito interessante se os médicos lessem os estoicos, os epicuristas antigos, e pelo menos considerasse debater com eles, né? Para que a gente possa aí ampliar os discursos atuais, os debates, para outras vias também. Alice Pereira. Tem aqui Alice Pereira. Existe um recorte de gênero no tratamento desse tema. As mulheres, né, e as pessoas não binárias são vistas de modo diferente.
Olha, começam a aparecer agora alguns estudos nesse sentido, né? E é interessante porque a literatura antiga, né, sobretudo a literatura romana, ela exclui, e até mesmo os casos de suicídio narrados pelos antigos excluem as mulheres quase não aparecem, né? Porque há sempre um elogio do nobre romano, mas há de se lembrar, quer ver? Deixa eu colocar uma questão importante sobre isso, né? As mulheres se matavam mais do que os homens nas perseguições cristãs e nas perseguições romanas por conta do estupro, da violência, né? Então, é um caminho importante que pode dar pistas para as questões atuais, né? Quer dizer, há toda uma opressão atual, existe uma questão de gênero muito forte. É claro que isso interfere, é claro que isso se mostra relevante. Existe a morte, uma morte muito trágica, muito doída, né, de uma personagem da nobreza romana, que é a Riá, né, que o marido dela e o filho adoeceram, e o marido saiu bem da doença, o filho morreu, né, mas o marido dela, que era, né, da política, era um senador, acabou sendo acusado de traição e foi condenado a cometer suicídio, como Nero condenou o Sêneca. E o suicídio da Riá é uma lição muito bonita, é trágico, enfim, é claro, né? Mas o marido não tem coragem de se matar, né? E o marido não sabe que o filho morreu, ela esconde a morte do filho. Então ela está arruinada com a perda do filho, né? E ela decide se matar. E ela quer morrer junto com o marido, que está dentro de um navio, que é tirado de casa para um navio a uma certa altura. E ela, então, consegue autorização para visitá-lo, e ela toma o punhal das mãos do marido, né, corta os pulsos, entrega o punhal para o marido, diz a famosa frase, né, a poete, é o nome do marido dela, poete não dói, né, e ela acaba, então, morrendo. Então, vejam, essa morte que foi narrada pelo Tácito, né, ela ilustra bem ali um sofrimento que não aparece na literatura histórica de modo geral. Geralmente você tem os grandes heróis da política cometendo suicídio e as mulheres com seus sofrimentos reais ali, sem essa questão da vida pública romana, acabam passando desapercebido, né? Mas eu diria que é uma questão ainda para ser investigada, né? Eu tenho uma referência no meu computador, um artigo importante que eu li esses dias para trás, que eu posso encaminhar, né, para Alice, porque ela tem uma bibliografia muito atual sobre essa questão. Mas ainda é muito tímido, né, é muito difícil marcar qual é o fato social, a questão social que impera na decisão do suicídio entre essas populações. O que nós sabemos, pelas estatísticas, é que os homens se matam mais que as mulheres, né? Eles usam métodos mais eficazes, métodos mais violentos, enfim, mas é uma questão ainda que precisa ser elucidada. Eu não saberia muita coisa sobre isso, mas penso que daqui para frente a gente vai começar a elucidar também essas questões. Olivia Mello Fonseca, gostaria de saber se em sua pesquisa você trabalhou sobre a romantização do suicídio, tal como ocorre na narrativa de Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e extrapola para a realidade, né? Maurício Rosendo. As campanhas do Setembro Amarelo fazendo manutenção do tabu social sobre o suicídio. Nilke Pisiolo, nesse sentido, o suicídio se distancia de traços de caráter da pessoa, não é causado simplesmente porque a pessoa está desistindo da vida, mas tem a ver com esta. Então, 3 questões, né? O Goethe, ele tem uma influência muito grande no Sofrimentos do Jovem Werther, da nova Heloísa de Rousseau, né? Os argumentos que aparecem ali no personagem Werther são argumentos estoicos, eu diria, mas filtrados pelo Rousseau, naquelas cartas da nova Heloísa em que o Rousseau tematiza a questão do suicídio, né? Eu
é um tema que eu gostaria muito de estudar ainda, porque me parece que é muito mal fundada a afirmação de que muitas pessoas morreram no romantismo, né, por conta do Werther ou lendo o Werther. É uma questão que deve ser vista com muito cuidado, né? Temos aí a obra da Madame de Staël, que penso, né, difundiu bastante essa ideia, né, de que o romance do Werther provocou uma onda de suicídios, mas ninguém conseguiu mostrar até agora que realmente aconteceu uma onda de suicídios na Alemanha por conta do livro do Werther. É uma questão que eu ainda gostaria de investigar, sobretudo ali com documentos daquela época, para ver se de fato a gente tem esse tipo de associação, né? Claro que, por exemplo, Catão morreu lendo o Fédon, do Platão, né? Não dá para afirmar ali que o Fédon influenciou Catão, né, que perdeu, no século I a.C., né, que perdeu o poder para o Júlio César e comete suicídio. Ele encontra uma tranquilidade, né? Então teria que se ver ali qual é o nível de influência, né, de um romance em uma decisão tão difícil assim, né? O Maurício Rosendo, né, que é da Univas, nosso pesquisador, aluno e pesquisador aqui também desse tema da Univas, e tem um trabalho muito interessante aí sobre suicídio com a terceira idade. Eu concordaria com o Maurício no seguinte sentido, né? O Setembro Amarelo, é claro que ele surge, né? Ele é trazido para o Brasil, né? Ele surge em 2001 ele é instituído, digamos assim, ele surge antes, nos anos 90, né? Com a morte do Mike M, né? Com toda aquela situação ali de uma campanha muito bonita, mas quando ele passa pela OMS e é universalizado, né? Chegando no Brasil em 2015, ele repete uma linguagem médica subjacente que eu acho que é perigosa, né? Nesse sentido, sim, eu acho que a campanha de Setembro Amarelo, ela mantém um certo tabu de que todo aquele que comete suicídio ou pensa em suicídio tem um transtorno mental ali de fundo, né? Isso pode atrapalhar na exposição das ideias, né? Alguém pode deixar de conversar porque o Setembro Amarelo está dizendo, olha, você precisa de ajuda psiquiátrica, né? Muitas vezes isso está presente. E uma questão que o Maurício sabe muito bem, né, que nas campanhas do Setembro Amarelo não há uma preocupação com a terceira idade. As campanhas têm como foco, quase que como regra, né, tem como foco populações jovens, né, que não são as mais vulneráveis, né? As mais vulneráveis são as populações indígenas do Brasil, por uma série de questões históricas, culturais também importantes, né? Tem que ver se a palavra suicídio dá conta de uma diversidade de escolhas de morte entre os indígenas, e tem a ver também com a população idosa. Então, o Setembro Amarelo, ele corre riscos, né, de desaparecer em outubro e gastar aí um ano para voltar, as pessoas sentirem falta. Eu acho que a linguagem do Setembro Amarelo deve ser criticada, as campanhas devem ser ganhar contribuições de outras áreas importantes, né, como a sociologia, a história, outros setores da sociedade, para que nós saiamos um pouco desse paradigma psiquiátrico que está incorporado nas campanhas e, infelizmente, em boa parte também dos trabalhos de psicologia, né? Então, eu concordaria que o Setembro Amarelo tem ainda um papel importante na manutenção de certos tabus, né? A pergunta da Nilke, né, lá de Recife, nesse sentido, o suicídio se distancia de traços de caráter. Quando você fez a pergunta, devia ser um momento específico da minha fala que eu não consigo agora saber qual é exatamente o momento, né? Mas pois é, a visão psiquiátrica do século XIX, ela caminhou no sentido de construir uma moral do suicídio. Mas eu até diria que não conseguiu ter muito sucesso na construção de uma fisiologia do suicídio. Mas foi muito bem sucedida na construção de uma moral do suicídio, uma nova moral do suicídio, que não é a moral religiosa, é uma moral secularizada, uma moral científica, se a gente quiser dar esse adjetivo, né, que traz novos preconceitos científicos. O suicídio tem muitas vezes a ver com doenças mentais, né, claro, né?
ele tem muitas vezes a ver com sofrimentos psicológicos muito importantes, mas se a gente retirar, né, o polo do sujeito, que seria capaz de tomar decisões, mesmo contrárias à sua própria natureza fisiológica, porque muitas doenças mentais, é claro, têm bases fisiológicas, se a gente retirar do sujeito essa capacidade dele de tomar decisão, que muitas vezes é enfraquecida pela doença, é claro, né? A gente retira a humanidade do sujeito. Então ele está condenado a se matar porque ele possui uma doença mental, né? O suicídio ele passa por questões existenciais, ou seja, por valores de vida, ele passa por questões sociológicas importantes, Durkheim tem suas contribuições, né? Ele passa por questões morais de condenações sociais, condenações de si próprio, né? A questão da culpa, mas nós não podemos retirar também essa ideia do sujeito que toma a decisão, que avalia tudo isso, ou não avalia, ou mal avalia, né? E toma a decisão. Existe um polo da liberdade, um polo da natureza, um polo simbólico, e existe um polo do sujeito propriamente. 3 polos importantes que englobam várias ciências importantes, vários domínios importantes, o domínio simbólico, social, cultural, o domínio natural, né? Questão genética, e o domínio da liberdade. Então são 3 grandes áreas de investigação aí para se chegar numa compreensão de uma decisão, né? É muita coisa envolvida. Não é só a subjetividade, não são só os fatos sociais, não é, né, também só a decisão pessoal, né? Tudo isso está em jogo, é muito complicado de se compreender. O Rafael Braga, né, faz uma pergunta: a eutanásia historicamente tinha a condenação moral de um homicídio comum, ou já havia a correlação com o suicídio, sendo um crime mais grave que um homicídio comum? Bom, historicamente, esse termo eutanásia ele foi reintroduzido pelo Francis Bacon no século XVII, que é um século incrível, né? Muitas revoluções, como eu disse, aconteceram no século XVII. Ele é reintroduzido pelo Francis Bacon. O Bacon, o Bacon admite que existia uma eutanásia antiga, que a eutanásia preocupada com o estado psicológico, com o estado de saúde e de serenidade, saúde mental e de serenidade do sujeito perante a morte. O Bacon resgata esse sentido ali e diz assim: mas eu desejaria agora que houvesse um novo sentido para a medicina, que seria criar métodos ou meios de intervenção para que a pessoa não sofra, né, no seu processo de morte. Então, eu não consigo localizar historicamente, em nenhum momento, a eutanásia como um crime, a não ser nas sociedades mais contemporâneas, né? Então, assim, entre os gregos, o que nós sabemos é que o médico nunca tratava um paciente até as últimas possibilidades. Ele fazia um tratamento que geralmente era dietético e deixava o paciente em casa com a sua família, né? Nós que temos essa ideia de prolongar a vida artificialmente ou com os meios que nós temos atualmente até quando der, né? Então, assim, não há muita intervenção médica nem para matar, né, para fazer morrer, perdão, nem para que a pessoa tenha uma boa morte. A boa morte, geralmente, na história do Ocidente, ela não envolve a medicina, ela não envolve tratamentos. Ela envolve uma tentativa de acolhimento, por exemplo, do núcleo familiar para a morte, ou de um tipo de tranquilidade psíquica, né? Se você não tiver essa tranquilidade, não é uma boa morte, assim que os antigos pensavam, né? É uma morte, mas não é uma boa morte. A eutanásia deveria implicar numa tranquilidade, numa serenidade perante esses últimos momentos. Então, eu não conseguiria aqui localizar, claro que deve-se investigar isso com mais calma, né? Uma criminalização da eutanásia na cultura clássica. Depois nós temos a pergunta, Maurício já foi, Danilke já foi. Desculpa, agora tem
a pergunta da Nil, que está completa aqui. Desculpa, Nil, que é porque na outra postagem que o Bira fez, estava cortado o finalzinho da sua frase, mas que tem a ver com estar doente e uma doença grave, né? Sim, a decisão, né, completando então a pergunta, a decisão de aceitar a morte quando a doença, né, impõe um tipo de vida que é muito difícil de ser suportado, essa decisão, ela é elogiada muitas vezes na literatura antiga, né? E ela não é mais parte da nossa aceitação moral enquanto sociedade, né? Nós não, porque veja, aceitar que a pessoa queira morrer implica em ajudá-la, né, a ter menos sofrimento. E a gente não vê muitas vezes isso com bons olhos. Então isso ainda é uma questão. Já avançamos bastante, né? Temos o testamento vital, o testamento biológico, em que a pessoa pode fazer para não se submeter a procedimentos de distanásia, né, de prolongamento da vida contra a vontade dela. A gente já avançou bastante, mas ainda falta um pouco a gente aceitar a decisão das pessoas quando elas decidem isso. Professora, a descrição de Tácito sobre a morte de Sêneca pode ser considerada uma boa morte? Sim, né? Existem 3 fontes, né, para a gente chegar a compreender o Tácito, para a gente compreender ali a morte do Sêneca, 3 fontes romanas, né, daquele período, uma do Dion, o Tácito, e uma de um autor do século seguinte, que pega mais pesado com Sêneca, mas a descrição que se tem ali é de que ele aceitou a morte, né? Tem um problema, né, em relação a Pauline, a esposa do Sêneca, porque ela está disposta a morrer junto com o Sêneca. Estou pegando o Tácito, né, o texto do próprio Tácito. E aí o Sêneca pede que ela seja levada para um outro cômodo, né, para que ela não veja ali, porque o Sêneca ele tomou cicuta, ele cortou os punhos e rasgou as pernas, né? E ainda demorou a morrer. Ainda teve o processo de uma demora de morrer. Mas é descrito, sim, por quê? O primeiro ponto que se avalia, que os antigos avaliavam para saber se é uma boa morte, é o modo como a pessoa encara a morte, né? E o Sêneca, por tudo que ele escreveu e o modo como ele se postou diante dessas questões, não há por que negar ali a veracidade do Tácito, né? Porque o Serônico que diz depois que ele obrigou a esposa a morrer com ele, enfim, mas ele está um século depois. O Tácito está mais próximo do tempo ali do Sêneca, né? Aí o Dion também. Então vejam, aceitar a morte, isso não envolve o método que você vai utilizar, envolve mais o modo como se porta diante do fim. Essa é a distinção entre a eutanásia antiga e a eutanásia nossa, né? Nós pensamos em meios. Eles pensavam no modo como a pessoa encara a morte. Então, eu diria que sim. Você não acha que o suicídio é talvez a atitude mais egoísta possível, não levar em conta os próximos? Isso não é uma forma de se importar só consigo? Olha, é uma situação muito difícil, né? Que nós mesmos criamos historicamente. Vou voltar de novo ao Sêneca. O Sêneca tem um texto muito bonito, importante, chamado Consolação a Márcia. Essa Consolação a Márcia, esse seu texto, ele está pensando exatamente nessas questões do luto e na questão de quem fica, né? E o que importa? Eu diria o seguinte, que o suicídio, para recuperar uma expressão do John Donne, né, biathanatos, né, é uma morte violenta. O suicídio tal como a gente pensa, que não precisa ocorrer. Ou a gente consegue ouvir a pessoa, ouvir as razões da pessoa e ajudá-la para que ela não cometa suicídio, ou o que pode acontecer também é que a pessoa apresente razões que são viáveis, que justifiquem efetivamente a necessidade dela morrer. Como, por exemplo, ela não está disposta a viver mais algumas semanas que lhe restam com aquelas dores que nem morfina conseguem amenizar, e ela vai ter que cometer suicídio. Se ela não tiver
uma ajuda, uma preparação. Nesses casos, que são os casos, digamos, mais comuns do que a gente pode imaginar, né? Se a gente for investigar por que o suicídio está mais presente na população idosa, a gente vai ver que em muitas situações, se a gente ouvir os nossos velhinhos, se a gente ouvir a nossa população idosa, a gente vai ver que a qualidade da morte importa muito, tanto quanto a qualidade de vida. É mais do que o dobro de pessoas que se matam no Brasil acima de 60 anos. Né? Muitas delas com doenças, com tédio vital, com abandono, com situações que elas não conseguem lidar. Então, nesses casos, né, não seria egoísmo, né? Seria egoísmo nosso não deixá-las partir. Elas que decidiram partir, quando decidem partir, a gente não deixa partir, a gente segura. Aí é claro que há casos egoístas também, né? Há casos de suicídio que a pessoa tem o menor, o suicídio por desespero, né? Que muitas vezes impensável, que acontece em muitos casos, ele não tem uma preocupação com o outro. Às vezes tem de vingar o outro, às vezes de deixar um problema para o outro, mas muitas vezes não tem nenhuma preocupação. Então, por quê? Muitas vezes a gente não tem espaço para discutir. Se uma pessoa vai se matar, ela não vai falar para muitas pessoas, que vão tentar persuadi-la do contrário. Então ela não vai ter muito tempo de arrumar a casa, essas coisas. Ela vai ter que agir silenciosamente na surdina. Se nós tivéssemos, por exemplo, na Suíça, né, que é um país absolutamente liberal nesse sentido, a gente teria, por exemplo, associações para ouvir as pessoas mais seriamente, presencialmente, né, acolhê-las, ir na casa delas, ajudá-las, ou seja, políticas públicas. A ajuda psicológica, né? Você tem que persuadir a pessoa. Se você não conseguir e ela te mostrar que há razões suficientes para ela morrer, o que você vai fazer? Não dá para chamá-la de egoísta nesse caso. Então, quando há razões, né, e existem razões, acreditem, né, os egoístas somos nós. Mas há também, claro, muitos casos, talvez a maioria, de suicídios egoístas. Tá. O senhor crê, Rafael Braga, o senhor crê que o suicídio de Vargas foi por questões políticas ou psicológicas? Por ser obrigado a deixar o poder que tanto estava acostumado, né? E depois tem uma pergunta do Vitor Hugo, muito interessante, sobre suicídio coletivo, caso religioso. Bom, eu diria em relação ao Vargas uma coisa que eu costumo dizer em relação a todo e qualquer caso de suicídio, né? Aquele que se matou levou consigo as suas verdadeiras razões. E muitas vezes as verdadeiras razões de alguém que se mata não são compreendidas nem por ela mesma. Ou seja, existem também razões inconscientes, né? Nós devemos sempre ter muito respeito com as pessoas que cometeram suicídio. E muitas vezes o respeito impõe para a gente um silêncio em relação ao julgamento dos seus motivos, né? A gente pode ler a carta do Vargas, a gente vai encontrar muitas questões políticas ali, né? A gente vai, obviamente, ter que especular sobre o poder de decisão, que envolve questões psicológicas que Vargas tem para tomar aquela decisão, né? Então envolve as duas coisas, o que é explícito, o que é dito pelo sujeito, né, evidencia questões políticas, que não podem ser separadas das questões psicológicas do personagem Vargas, né? Mas teria que ler a carta de novo, teria que avaliar com muito cuidado, né? Suicídios coletivos, a gente encontra casos antigos, né? A gente tem o caso mais famoso da antiguidade, que é a morte de 960 judeus em Massada, né? No ano 73 da era cristã, narrada no livro do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo conta que ouviu os relatos de Massada dos 7 sobreviventes, né? 5 crianças, uma idosa e uma mulher, que era prima do Eleazar, né, que era o líder dos judeus que convenceu os 900 judeus de
cometerem o suicídio coletivo, né, em Massada, né, às margens do Mar Morto, quando Massada foi sitiada, cercada por 15 mil soldados romanos. Eles não tinham escolhas, né, seriam mortos, as mulheres seriam estupradas, mortas, algumas crianças provavelmente seriam escravizadas, levadas como escravos. Então, assim, a gente tem o suicídio coletivo, ele sempre parte de um encorajamento de um líder, né? Sempre há ali uma retórica, uma discussão, uma orientação de que é melhor morrer do que permanecer vivo. Temos os casos mais recentes, né, que envolvem aí seitas religiosas, líderes religiosos, mas sempre passa por uma fragilidade, muitas vezes, né, das pessoas que estão ali ouvindo, diante de uma situação, e passa pela argumentação. Então, assim, a gente está com pouco tempo, mas eu só queria dizer que nos casos de suicídio coletivo, é muito importante avaliar o discurso envolvido, porque sempre há discursos envolvidos nesses casos. Há uma última pergunta, né? Depois, se houver perguntas que foram feitas, mas não puderam ser selecionadas, eu posso, né, claro, responder por e-mail. Na mitologia cristã, fica-se a impressão de que a morte de Jesus foi um ato voluntário. Isso é debatido de alguma forma entre os teólogos cristãos que você pesquisou ou passavam ao largo dela? Essa pergunta é do professor Bira, pelo que eu estou entendendo, né? Há muitas boas literaturas, né, que não é do Bira, desculpa, Bira. Felipe Ramos, perdão, Felipe, né? Ótima pergunta. Eu tenho uma série de literaturas que discutem essa questão. Eu posso depois te passar todas as referências que eu tenho, né? Inclusive livros muito antigos em PDF, né? Como, por exemplo, São Cipriano. Geralmente, né, o Evangelho de São João, ele deu margem a uma série de interpretações nesse sentido, de que a morte de Jesus ela foi voluntária. Então, antes de Agostinho, é muito comum encontrar, né, nos teólogos cristãos essa interpretação. Tertuliano tem uma interpretação nesse sentido. São Justino não chega a dizer com essas palavras, né? Mas São Cipriano diz com todas as letras, né? Ele diz assim: se nós não tivermos medo das palavras, nós vamos ter que dizer que Jesus morreu voluntariamente. Por quê? Porque o Evangelho de João, né, por exemplo, na parábola do bom pastor, ela dá margem para essa interpretação, né? Jesus diz, né, para onde eu vou, ninguém pode me seguir. Enfim, quando ele diz, né, que o bom pastor morre pelas suas ovelhas, ele diz isso antes de entrar em Jerusalém, onde ele será preso, ele sabe disso, e será condenado à morte. Então, Jesus não... Há toda uma discussão que foi feita ali no século II e no século III da era cristã sobre essa questão, né? Jesus vai voluntariamente para a morte, ele aceita a morte. Tertuliano tem essa posição, e Tertuliano é um autor interessante porque ele é bem radical em relação a uma série de questões sobre a morte voluntária, mas em relação à morte de Jesus, ele acaba admitindo isso. Depois de Agostinho, não, né? Depois de Agostinho, ninguém mais fala isso, né? Não há mais nenhum tipo de interpretação, até onde eu saiba, nesse sentido, né? A não ser autores que não sejam cristãos, que vão caminhar nesse sentido, pode ser que haja, mas é interessante ver os primeiros cristãos ali, né? Bom, eu acho que é isso, né? Se tiver mais alguma questão, tem. Agradecemos muito as questões colocadas pelos participantes. Foram bastante oportunos para a gente enriquecer o debate de um problema que tem que ser também encarado publicamente, não pode ficar restrito a círculos familiares que muitas vezes têm muita dificuldade de discutir quando essa questão do suicídio aparece. E, portanto, agradeço muito ao Alexandre Reis
pela palestra, em nome de toda a comissão organizadora do Instituto Federal, em especial aos professores que trabalham na licenciatura em História. E deixo o Alexandre agora fazer as considerações finais que ele quiser fazer, e peço ao Alexandre também que compartilhe com os participantes os seus contatos, se for possível. Há algumas demandas dos participantes por continuar esse diálogo produtivo, e adianto a vocês o convite para a palestra do terceiro Encontro Histórico de 2020, que será no dia 10/8, às 19 horas, é a palestra do professor Alexandre Brasil, que pesquisa a questão da desinformação, da fake news, e, em especial, tem uma pesquisa sobre essa questão relacionada à pandemia, a maneira como as informações têm sido veiculadas durante esse período crítico que nós temos vivido. E, por fim, deixo o Alexandre fazer as considerações finais. Meu muito obrigado, Alexandre. Poder participar. Eu já pode considerar aceito o seu convite, né? Eu vou levar, com certeza, a minha família toda aí para Macaé, para a gente poder ficar aí na sua casa, matar saudade, tomar um vinho e também conversar, né, seriamente aí, publicamente, sobre esses assuntos, né? Retribuindo uma visita que você me fez aqui no sertão pernambucano, né? Há 6 anos, se não me engano, e veio, né? E você falou para a gente sobre literatura naquela ocasião. Eu queria só dizer, né, que fazer um pouco aqui também um convite. O Douglas Carneiro, né, colocou ali uma questão que ele está investigando sobre no doutorado dele sobre o Sêneca, né? Eu queria aproveitar o Douglas, dizer, Douglas, que pegue meu contato, entre em contato comigo, e eu queria também te convidar depois para falar com a gente aqui, Douglas, sobre a sua pesquisa em Sêneca, né, que eu acho que é muito importante. Eu acho que isso promove esses pequenos renascimentos que são fundamentais na nossa época. Eu queria fazer um convite também, Bira, se você me permitir, né, na quarta-feira, depois de amanhã, eu vou dar uma pequena palestra no Instagram sobre o Sêneca, né? Eu vou, inclusive, falar sobre a carta na Consolatio ad Marcia, né? A consolação a Márcia, né? Que é a questão do luto lá trabalhada pelo Sêneca. E vou falar também sobre a morte voluntária no Sêneca depois de amanhã, na quarta-feira. No último slide tem um Instagram da Liga Acadêmica, né, Thanatos, que eu coordeno aqui na Univasf, né? É lá no Instagram que está é lá que está o endereço. Eu não sei de cor, porque eu não tenho redes sociais, mas a gente pode olhar aqui e compartilhar essa informação do Instagram. E dizer também que eu peço desculpas pela superficialidade da minha fala, né? Ela cobriu espaços temporais muito longos, e acaba né, sendo uma estratégia, mas enfim, porque espero ter podido aí ajudar com algumas questões, né, que podem em outros momentos serem aprofundadas, como essa questão do Sêneca, que eu vou também discutir, né? Convido aí publicamente o Douglas para assistir na quarta e para depois falar conosco, né? A gente também vai fazer algumas lives quinzenalmente, seria muito bom ouvir um especialista em Sêneca. O Birajara também vai falar para a gente mais para frente, né? Vai dar uma palestra sobre a questão do suicídio. A gente vai definir ainda o foco, né? Se vai ser um debate com a obra do Durkheim. E só queria agradecer, né? Então aí os contatos, tem aí o e-mail e o Instagram da Liga Acadêmica, tá? Queria agradecer bastante e pela paciência, né? A gente acaba sempre falando mais do que planeja. Obrigado. O Birajara é um grande amigo, né, que eu conheço há muito mais de 20 anos, e é um prazer imenso ter sido convidado por ele, ter conhecido o professor Lamarão. Eu fiquei muito feliz, Bira, de estar aqui com vocês, né, essa ponte aí, Pernambuco, Rio de Janeiro. Obrigado.
Muito obrigado a todos. E até a próxima. Até o dia 10/8, 19 horas. A gente continua esse processo de aprendizagem colaborativo, virtual, e tecendo pontes e renascimentos, como disse o Alexandre. Boa noite a todos.